pastor de Israel, escutai. Vós que conduzis José como o rebanho, vós que estáis sobre os querubins, aparecei à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, alegres por estarmos reunidos na casa do Senhor, hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu, bispo, pastor da Igreja. Queremos acolher a todos vós e aqueles que acompanham-nos e rezam conosco através dos meios de comunicação. Coloquemo-nos com confiança na misericórdia de Deus e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende Oremos. Conservai, Senhor, no vosso povo o espírito que animava o bispo São Carlos Borromeu, para que a Igreja se renove sem cessar e, reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o mesmo rosto. Ele que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. Porque há muitos de quem tenho falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo.
O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa
o amor de Deus é perfeito. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 telhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebrando esse dia, fazemos a memória de um grande homem de Deus, um grande pastor, São Carlos Borromeu. Escutamos esta palavra que com certeza vem iluminar a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Jesus termina esse evangelho dizendo: de fato, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. A cada dia que passa, nós percebemos que neste mundo há pessoas muito espertas em enganar os outros, em passar os outros para trás, em procurar ganhar em tudo, em fazer todo o possível para conseguir o poder e para ter aquilo que deseja. Vivemos em um mundo sempre de espertos, à custa dos outros, para poder sempre se dar bem. A lógica desse mundo, que Jesus mostra para nós, que é a lógica desses espertos, não tem nada a ver com a lógica do reino de Deus. Aqueles que desejam viver eternamente no céu como a sua pátria. Então, Jesus vai contar esta parábola para os seus discípulos, também para nós, porque deseja que nós tenhamos atenção em como nós estamos administrando
a nossa própria vida em função do reino de Deus. Sermos bons administradores, mas vemos que Jesus vai elogiar este administrador desonesto. Não é que Jesus esteja a elogiar a desonestidade, mas a inteligência. Jesus chama os seus discípulos esta atenção para que os seus discípulos sejam inteligentes, sejam espertos no sentido de como administrar os seus bens deste mundo em função do reino de Deus. Por isso é que nós olhamos para a nossa vida, ao nosso redor, e somos convidados a fazer uma reflexão diante desse Evangelho que Jesus põe diante de nós. Como eu estou a administrar a vida que Deus me deu em função da Pátria Celeste? Ou será se eu ainda estou a viver como quem ainda não conheceu a Cristo, a viver com esperteza deste mundo para me dar bem em tudo? São Paulo chama-nos a atenção, e tudo nós podemos olhar em relação a esse Evangelho, quando ele vai dizer: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar aqueles que serviram a Cristo com amor, com ardor, com disposição. Porque São Paulo chama a atenção desses que vivem nesse mundo como inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo, como ele mesmo diz aqui. E quem são os inimigos da cruz? O que significa viver como inimigo da cruz? É viver segundo os seus caprichos. É viver pensando apenas no comer, no beber, no gozar a vida desse mundo. E viver uma fé morna ou fria, que não diz ou condiz nada com aquele que deve viver segundo o amor de Deus e assumir também a sua cruz. Então Paulo chama-nos a atenção, assim como Jesus, uma pessoa que vive em função deste mundo, apenas a pensar no comer, no beber e no gozar a vida, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é uma pessoa, um crente, que vive segundo esse administrador que acabamos de ouvir no Evangelho, mas sem inteligência. Viver sem inteligência é quando nós não sabemos fazer a nossa escolha certa diante da proposta do Reino de Deus para a nossa verdadeira felicidade. Então, que São Paulo nos ajude a olhar para dentro de nós, para não vivermos como tal, como inimigos da cruz, mas como verdadeiros imitadores dele, que procura sempre viver o Evangelho. Então, qual é o fim daqueles que vivem em função deste mundo e como inimigos da cruz? O fim, com certeza, é a perdição. É não encontrar o caminho certo e verdadeiro que Deus tem mostrado em seu Filho Jesus. Viver uma vida de mentiras, viver uma vida de enganação, porque tudo, nós sabemos, neste mundo passa, mas o amor de Deus, a palavra de Deus, Ele mesmo não passa. Por isso a opção de poder viver como imitador de São Paulo, como viver o Evangelho em nossa vida, é viver com inteligência. E a nossa inteligência evangélica deve ser uma inteligência que devemos também passar para os outros, anunciar com a nossa vida para que eles também
que convivem conosco, para que também nós sejamos um sinal e que também os outros queiram imitar as nossas ações e atitudes em função do reino de Deus. São Carlos Borromeu, o pastor que hoje nós celebramos a sua memória, destaca-se pelo vigor do seu pastoreio. O homem sempre empenhado em fazer com que a igreja pudesse crescer, em fazer com que o seu rebanho pudesse viver e amar a Deus e viver como irmãos. Muito realizou como obras desse mundo, mas também em função do reino de Deus. Chama-nos a atenção a vida dos santos. Voltar o nosso coração, os nossos desejos, em primeiro lugar, tudo para o céu. Então, é assim que nós queremos aprender com a nossa liturgia de hoje. Viver a nossa vida nesse mundo com uma inteligência que transforme a nossa vida e que nos garanta a eternidade. Não viver como os loucos. Não viver como aqueles que vivem por aí, nesta ganância do possuir, do ter, mas no fim tudo não terá nada, porque perderá até mesmo a própria vida. Que São Carlos Borromeu interceda por nós e por toda a igreja, por todos os nossos pastores, para que possam sempre, com amor, a própria igreja, ao Senhor, anunciar com alegria o Evangelho do Reino de Deus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos hoje também, porque tem aqui um casal, né, que hoje fazem as suas bodas de diamante. Se já nos alegramos com as outras bodas, imagine com bodas de diamante, não é? Então, seu José Luiz e a dona Maria Amélia. Vamos agradecer a Deus por esse dom tão precioso, o dom do testemunho, de viver toda uma vida abraçada a Cristo e também a enfrentar as suas dificuldades para aqui chegarem e agradecer a Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Nossa Senhora os guarde e proteja sempre. Pois Ele é bom.
Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai do céu que inspire os discípulos do seu Filho a porem mais empenho a ser fiel à sua vocação cristã do que os homens que costumam pôr nos negócios do mundo, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo, para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja sejam bons administradores dos bens celestes e os façam frutificar em favor de todos. Oremos. Para que os membros do governo do nosso país sejam bons administradores das coisas públicas e desempenhem com honestidade as suas funções. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Para que os discípulos de Jesus ponham os olhos em Paulo, nos outros apóstolos e nos mártires, e se tornem como eles servidores dos homens. Oremos. Por todas as comunidades cristãs, para que sejam sementeiras das vocações sacerdotais e ajudem os nossos seminários com a oração e a partilha fraterna. Oremos. Para que os batizados que vivem como inimigos da cruz e só apreciam os bens deste mundo e os seus valores, possam voltar a descobrir que só Jesus é o Salvador. Oremos. Para que todos nós aqui presentes em Assembleia nos deixemos interpelar pela palavra do Senhor e sejamos de verdade filhos da luz. Oremos. Senhor, defendei-nos do espírito deste mundo e do desejo imoderado das riquezas, para chegarmos à riqueza verdadeira do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. É grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Dar-vos-ei, pastor, segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. A mesa é grande e o
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar para celebrar a comemoração de São Carlos, pastor vigilante, exemplo admirável de santidade. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir também a nós frutos abundantes de boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a memória de São Carlos Borromeu, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessai de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai esses dons pelo Espírito Santo, para que se converta no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconcilia convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Carlos Borromeu, os santos Francisco e Jacinta, Marta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Em especial, lembramos o casal que hoje celebra as suas bodas de diamante. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para o banquete do Rei dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei
atenta e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei
chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Ele tem em tudo o primeiro Oremos. A comunhão nos sagrados mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou São Carlos fiel à sua missão e exemplo admirável na caridade por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, o noblesse religios objetos. Ora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então peçamos a intercessão de São Carlos Borromeu e também de Nossa Senhora para que procuremos a viver a nossa vida com inteligência para podermos adquirir o reino de Deus. Desejo a todos uma boa continuação com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora e aqueles também que rezaram conosco através dos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.